Esse texto aqui eu peço a atenção de vocês. Vale uma live só esse texto aqui, Daniel 9, 27. E ele firmará uma aliança com muitos por uma semana. O texto não está falando em acordo de paz. Mas é uma aliança. E só existe aliança como acordo de paz? Não. Existe aliança entre inimigos pode ser uma aliança entre inimigos de Israel, né? Ou um cessar-fogo, algum outro tipo de acordo. Mas quando se fala aliança, dificilmente a palavra aliança, eu nunca vi ela ser usada entre inimigos. A palavra aliança é usada entre amigos. Porque primeiro você tem que ter um cessar-fogo, depois você tem que ter um acordo de paz, depois é que você tem uma aliança entre as nações. E não são todas as nações que têm aliança com todos. Você tem que ser muito amigo, ter muita ligação para ter uma aliança, né? Como nós temos aí a OTAN, algumas outras alianças que foram criadas há tempos atrás. Então, é isso. Não está dizendo que é acordo de paz, mas tem uma parte que é mais interessante ainda nesse texto. E ele firmará aliança com muitos por uma semana. E na metade da semana, olha como é interessante, fará cessar o sacrifício e a oblação. Aí eu te pergunto, aonde é que o texto está dizendo que ele vai quebrar o acordo, vai quebrar a aliança? O texto diz que ele vai fazer cessar o sacrifício e a oblação. Não está dizendo que ele vai quebrar a aliança em lugar nenhum. Mas ele vai quebrar a aliança, porque vão lá construir o templo, 7 anos, depois de 3 anos. Isso é interpretação. A Bíblia não diz isso. Entenda, isso é interpretação. E você tem todo o direito de interpretar da forma que você quiser. Mas a Bíblia não diz que vai ser quebrado nenhum acordo. Continuando o texto. E sobre as asas das abominações virá o assolador. Isso até a consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. Veja como o texto ele é muito claro. E aqui eu acredito que quem foi que realmente quebrou o sacrifício? Fala aí para mim quem foi que interrompeu o sacrifício. Comente aí. Quem foi a pessoa que veio nessa terra e fez cessar o sacrifício? Eu te pergunto, se hoje eu for a Israel, lá no monte do templo, sacrificar lá um bezerro ou uma galinha, como eles fazem, esse sacrifício tem alguma validade? Quem fez cessar o sacrifício? Quem foi que fez cessar o sacrifício? Fala aí, alguém comente aí. Quem é que fez cessar? Não vale o pastor Jeremias não, viu? Quem foi que fez cessar o sacrifício? Vocês não sabem quem cessou o sacrifício? Acho que todo mundo sabe, não é? Maria de Fátima respondeu aí. Pronto, é porque apareceu aqui agora. Seu computador está mais rápido do que o meu, porque foi Jesus, Yeshua, o Messias, cessou o sacrifício. Não teve. Então, assim, para mim esse texto, essa parte desse texto está cumprido. E mais, esse texto, ele segue uma linha de que você vê na forma que ele foi escrito, que está se referindo, a tela é essa aqui, a 2 pessoas. Olha só, e ele firmará uma aliança com muitos, por uma semana. Tá? Ele firmará uma aliança com muitos. Quem é que fez uma aliança com muitos? Quem foi que fez uma aliança com todos os povos da terra? Com todas as nações? Não importa se você é preto, se você é branco, se você é azul, se você é amarelo, se você é brasileiro, se você é de qualquer outra nação oriental, se você é da Europa, se você é rico, se você é pobre, se você é alto, se você é baixo, se você é gordo, se você é magro. Quem foi que fez uma aliança com muitos? E na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação. E com 3 anos, 3 anos e meio, não sei exatamente, mas aí Jesus ele faz cessar, né, o sacrifício. E não é mais válido.
E podem construir templo, pode construir vários templos. Eu estou falando não que não vai ser construído, mas estou dizendo que não tem validade espiritual. Nenhum sacrifício mais. E aí, continuando, né? E sobre as asas das abominações, ele não fala e ele, né? Porque no primeiro início do texto fala, ele firmará uma aliança com muitos. Aí diz, e sobre as asas das abominações virá quem? Virá ele? Não, virá o assolador. Então, o texto está falando de outra pessoa. Essa é a minha opinião. Eu estou analisando o texto cru, como se diz, da forma que ele foi escrito. Não estou... a minha visão é uma visão mais textual. Tá? Isso até a consumação. E o que está determinado será derramado sobre quem? Sobre ele, lá no início do texto? Não, sobre o assolador, que virá nas asas das abominações. E aqui tem um ponto e vírgula, né? Existe uma pausa, uma quebra aqui na narrativa do texto. Então, eu acredito que aqui na primeira parte está falando sobre Jesus e na segunda está falando sobre o anticristo. Mas uma coisa eu sei, o texto não fala em acordo de paz e nem em acordo quebrado. O texto fala que ele vai cessar o sacrifício, não está falando que vai quebrar acordo nenhum. Agora, criou-se toda uma ideia, né, que é 7 anos de paz, e toda essa ideia de 7 anos de paz começou com a questão das bodas do Cordeiro, que a gente pode falar em outra live, né? As bodas do Cordeiro de 7 anos, enquanto a igreja estará lá nas bodas, o mundo estará aqui na tribulação. E aí, para encaixar os 7 anos, fizeram de tudo. Mas a Bíblia é muito clara. A tribulação dura 3 anos e meio.